Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com o seguinte tema: como atender casais e famílias a partir da abordagem sistêmica. Para isso, eu vou utilizar dois conceitos, poderia utilizar vários, mas vou tratar com dois conceitos aqui. Nós vamos estudar sobre os sistemas e estudar sobre a interação entre os sistemas. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Querendo trabalhar com famílias e casais, você estuda conosco no formato online, as aulas são ao vivo, temos vários professores para te ensinar esse contexto e você ainda pode optar por fazer estágio com supervisão. Então, eu vou desenvolver esse tema a partir desses dois conceitos que eu citei. Primeiro, o que é o sistema? Sistema é um conjunto de elementos que tem uma organização própria e tem um equilíbrio e sofrem desequilíbrios e voltam a se equilibrar. Então, eu vou utilizar a terminologia grupo para falar de famílias ou casais. E vou trazer algumas definições bem básicas sobre o sistema. Primeiro, o que a gente pode compreender, como o grupo se organiza. Eu falei que existem alguns parâmetros para esse grupo se organizar. Por exemplo, nós podemos pensar como está a coesão, como está a coerência daqueles elementos que compõem um determinado grupo. Eles se organizam a partir de qual engrenagem inicial, essa coesão e coerência. Numa família, por exemplo, com 5 elementos, pais e 3 filhos, a gente tem 2 elementos que vão compor os principais astros, é uma boa palavra, daquele grupo familiar. E vamos ter as estrelas que giram em torno daqueles 2 astros. Os astros são os pais, as estrelas são os filhos. Só que tem vários conceitos que a gente pode pensar dentro da teoria sistêmica. Como esse grupo se estabiliza? A gente vai utilizar o conceito da homeostase. Existem vários parâmetros que vão fazer esse grupo ficar estável. Quais as principais alianças estabelecidas naquele grupo? São alianças construídas a partir de qual vinculação? Vinculação amorosa, vinculação pela via da conveniência, vinculação pela via do poder. Estou dando exemplos de vínculos que a gente precisa estudar para compreender uma família e um casal. Qual o distanciamento ótimo entre os membros daquele grupo? Distanciamento ótimo é o distanciamento bom para o grupo funcionar. Mais perto do que essa distância ótima ou mais distante, o funcionamento do grupo fica instável. E isso varia. Tem grupos que os elementos são fusionados, tem grupo que os elementos são completamente apartados. A gente está falando do conceito das fronteiras. Como frequentemente esse grupo se desestabiliza? Existem momentos em que a família e o casal entram em desestabilização, instabilidade, que na verdade são vários, né? Aí a gente estuda o conceito da morfogênese, que está relacionado ao primeiro, da estabilidade, a homeostase. Todo grupo, ele caminha de uma forma homeostática, sofre interferências internas e externas, se desestabiliza e volta a se estabilizar. A gente estuda todo esse processo. Como é o relacionamento dos elementos do grupo com suas famílias de origem? Vamos estudar as vinculações verticais. Qual o padrão dominante na comunicação? Tem uma teoria imensa sobre a comunicação para a gente estudar.
A psicodinâmica daquele grupo está mais voltada para a flexibilidade ou para o enrijecimento? Nós vamos estudar o grau de saúde e doença relacional do grupamento. Atualmente a gente não usa mais a palavra doença, mas a ideia é essa, se o grupo está mais próximo da saúde ou mais próximo do adoecimento relacional. Esses elementos que eu trouxe, os conceitos, eles foram cunhados por teóricos sistêmicos da primeira ordem. São os primeiros estudiosos dentro da teoria sistêmica. Eles procuraram compreender como que se dá a estrutura da família e o funcionamento. Compreenderam, como eu falei, todo o processo de estabilização e desestabilização. Compreenderam o sintoma que o grupo pode criar e como nós, profissionais, iríamos eliminar aquele sintoma. Todos esses conceitos dizem respeito aos profissionais que estudaram a teoria sistêmica no primeiro momento do desenvolvimento da mesma. Quando eles aplicavam esses conceitos às famílias, as famílias geralmente respondiam positivamente. Mas, um tempo depois, quando eles voltavam a ter contato com as famílias, eles acabavam observando que as famílias não conseguiam manter a dinâmica, o status equilibrado que foi alcançado a partir do processo psicoterapêutico, ou seja, durante o processo e imediatamente após, a família mantinha o status da saúde, como eu falei, ou mais próximo da saúde relacional, mas tendo finalizado o processo psicoterapêutico, a família se desestabilizava novamente. Então, os profissionais começaram a se perguntar o que eles poderiam fazer de diferente, no sentido de cuidar daquela família de forma que ela própria pudesse manter o seu status de saúde relacional sem a intervenção contínua dos profissionais. É quando acontece o giro linguístico e a teoria sistêmica, ela passa da primeira para a segunda cibernética. Ela passa da abordagem moderna, que são os primeiros estudos, para a abordagem pós-moderna. Nesse segundo tempo da teoria sistêmica, os profissionais enfatizaram os estudos não especificamente na estrutura e no funcionamento do grupo familiar e conjugal, mas aí eu entro no segundo conceito que eu iniciei o vídeo. Eles enfatizaram os estudos sobre a interação entre os sistemas, considerando o profissional um sistema e a família um sistema. No entanto, considerando o processo psicoterapêutico, a gente teria um sistema só, que é o sistema terapêutico. Para que isso tivesse uma base, uma organização e uma sustentação teórico-clínica, nós tivemos vários profissionais desenvolvendo outras ideias. São as práticas colaborativas e dialógicas, os processos reflexivos, o construcionismo social. São abordagens que enfatizam o desenvolvimento da linguagem entre o profissional e a família. Como construir uma boa ponte terapêutica, um bom recurso com a família. Então, esse segundo momento não invalida o construto teórico do primeiro momento da teoria sistêmica. Eles são complementares. Para nós que trabalhamos com famílias e casais, é fundamental que a gente conheça essas duas grandes vertentes, esses dois tempos da teoria sistêmica. Há profissionais que priorizam o trabalho com as famílias a partir da cibernética de primeira ordem e há aqueles que priorizam o trabalho a partir da cibernética de segunda ordem. E ainda encontramos outros profissionais que conjugam
esses 2 estudos no atendimento de famílias e casais. E eu finalizo por aqui esse vídeo. Gostaria de perguntar para você qual a abordagem que você tem mais afinidade ao realizar seu atendimento clínico de família e casal. Conta para mim.